Adivinha quem é? Bom, meus amigos não simulados em uma inteligência artificial, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Porque eu tenho notado ultimamente que tem muita pessoa que está interessada em entrar na carreira de programador, mas não sabe por onde começar exatamente, não sabe por qual linguagem começar a estudar. Então hoje eu vou dizer para vocês as melhores linguagens para se começar a programar hoje em dia. E claro, todas as informações desse vídeo vão ser totalmente baseadas na minha opinião e claro, na minha experiência. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir o seu like e o seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo e claro, expondo a sua opinião e a sua própria lista de linguagens de programações que, na sua visão, são melhores para se começar a programar. Bom, vamos pro vídeo. Primeiro, se você é uma pessoa que não tem zero experiência na área de programação e não sabe nem por onde começar, eu recomendo fortemente você primeiro definir o que você quer estudar primeiro. No caso, o gênero de programação que você quer escolher. Porque dentro da programação existem vários tipos de programação. No caso, desenvolvimento web, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de jogos e, atualmente, desenvolvimento de inteligência artificial. Então, eu recomendo você primeiro escolher uma dessas opções para começar a estudar, para se aperfeiçoar nessa área e depois expandir para outras áreas da programação. Então, se você estiver interessado em seguir a carreira de Game Dev por enquanto, ou se quiser perpetuar nessa carreira por bastante tempo, eu recomendo você começar estudando Java. Pode parecer estranho eu falar isso para vocês, mas vocês vão entender por que eu falei Java. Primeiro, porque Java é uma linguagem difícil. Não difícil, mas complicada, que exige muito do seu esforço. E se você começa pelo mais difícil, qualquer outra coisa se torna fácil para você. Eu comecei por Java, e depois que eu consegui dominar Java, eu pegava as outras linguagens como se fosse ler algum livro. Era super simples, tanto o PHP quanto Python, React, enfim, todas as outras linguagens de programação se tornaram fáceis demais, porque eu comecei a estudar pelo mais difícil. E por isso que você deve estudar e escolher alguma linguagem complicada ou uma linguagem mais difícil no seu ponto de vista. Você pode escolher tanto o Java quanto o C++, a linguagem C ou C# também. Mas claro que isso vai de pessoa para pessoa. Às vezes você começando pela mais difícil, você pode acabar se desmotivando fácil demais. E isso pode acabar frustrando os seus planos e o seu futuro. Por isso que caso você não tenha muita paciência por começar pelo mais difícil, comece com Python. Python é uma excelente linguagem para fazer de tudo, tanto back-end, quanto game dev, quanto inteligência artificial, quanto sistemas, enfim. Se você quer aprender rápido e quiser abandonar a programação por ficar preso no point exception, vá no Python. Python é uma boa opção também, é um ótimo partidão. Isso porque Python é uma linguagem com uma sintaxe muito amigável e muito simples. Você consegue pegar e consegue entender facilmente. Não vai ser, o seu código vai ficar todo ferrado por causa de um ponto e vírgula colocado em um local inadequado. Então, Python é uma ótima opção se você quiser começar pegando leve. Mas agora falando sobre desenvolvimento web, se você quiser começar a desenvolver sites ou qualquer tipo de sistema que envolva back-end e front-end, comece estudando primeiro front-end. E como que você faria isso? Bom, estudando HTML, CSS e JavaScript. Hoje em dia tem muitos frameworks que conseguem substituir o JavaScript Vanilla, como o React, o próprio jQuery. Enfim, existem várias simplificações do JavaScript que podem facilitar os seus estudos. Mas, se você quiser estudar o JavaScript Vanilla, também recomendo, mas não precisa necessariamente o JavaScript Vanilla. E por que começar pelo front-end no desenvolvimento web? Porque ali você vai entender como funciona uma página, como você consegue visualizar o seu projeto, como você consegue, em outras palavras, como você pode ver o que está acontecendo na tela de uma forma mais imediata. Enquanto o back-end é uma parada mais, como o nome já diz, é uma parada mais backstage. Então é uma coisa que você consegue ver resultado, mas não de uma forma tão explícita quanto se fosse um front-end, que é mais visualização do que sistema e coisas complexas. E claro que eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo um link onde você vai conseguir estudar todas essas documentações. E foi por lá que eu comecei a ler documentações e estudar as linguagens. Enfim, esse site é muito completo e vocês vão conseguir testar e aprender de uma forma mais fácil.
E se você não tem um PC, você pode usar esse site para conseguir programar pelo celular. Claro, é uma maneira, é um site mais didático, então você não vai conseguir publicar nada nem nada do gênero. Mas você pelo menos vai conseguir praticar e não vai ficar sem pegar a manha da programação, se você estiver usando o celular. Mas enfim, agora falando sobre o back-end, existem várias linguagens que você pode trabalhar com back-end. Tanto é o próprio Java, as linguagens C que eu falei anteriormente, mas nesse caso eu prefiro que vocês comecem pelo PHP. PHP é uma linguagem mais versátil, mais simples que Java, obviamente, e você consegue pegar a prática e a manha rápido com PHP. E claro, PHP tem uma ótima versatilidade para você conseguir conectar com banco de dados, que você precisa também aprender, é uma obrigação você aprender banco de dados quando se estuda alguma linguagem back-end. E falando sobre banco de dados, existem dois tipos de database que você vai ouvir a sua trajetória inteira na programação, que é o banco de dados relacional e o banco de dados não relacional. Então, se você quiser seguir a carreira como desenvolvedor aprendendo como um banco de dados relacional, escolha o MySQL. Se você quiser um banco de dados não relacional, você pode escolher o MongoDB, que eu recomendo, já que eu programei nos dois. Mas agora falando como desenvolvedor de inteligência artificial, se você quiser escolher uma linguagem para começar a programar e entender como funciona machine learning e coisas assim, o Python é a melhor opção. Como eu disse anteriormente, o Python é uma linguagem muito versátil que você consegue fazer literalmente de tudo com ela. E claro, o Python tem uma das bibliotecas mais extensas e gigantes para você instalar no seu dispositivo. Então, se você quiser instalar alguma biblioteca específica do Python, eu recomendo você instalar um instalador de bibliotecas, que no caso é o Anaconda. Muitos desenvolvedores em Python têm o Anaconda para conseguir instalar as bibliotecas e dependências sem precisar abrir o terminal do dispositivo. E se você quiser instalar o Anaconda, eu vou deixar o link aqui na descrição do launcher. Bom, meus amigos não simulados em uma inteligência artificial, esse foi o vídeo de hoje. E claro que a programação é uma área da TI gigantesca e que você vai encontrar diversas galhos onde você pode seguir e se desenvolver. Mas como um programador experiente, eu recomendo vocês sempre aprenderem um pouco de tudo. Não focar em apenas uma área da programação, mas focar em todas. Quanto mais experiente, mais capacidade você tiver, melhor vai ser para sua carreira como programador. E claro que essa lista foi totalmente baseada na minha opinião e com base na minha experiência. Para você, essa lista pode ser completamente diferente ou pode seguir uma ordem completamente diferente. Por isso que eu sugiro que você deixe aqui nos comentários a sua opinião do que você acha. Bom, meus amigos, eu sou Eric Pavão, e se acaso não nos vemos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.